tudo bem? Eu me chamo Tiago Plínio de Oliveira, pertenço à Fraternidade Espírita Chico Xavier de Lontras e hoje eu estou aqui agradecendo, primeiramente, ao convite do Centro Espírita Casa de Luz para a gente ter essa conversa aí online, né? Essa pequena palestra. Na minha conversa de hoje, eu quero falar sobre oração e meditação. Você já deve ter ouvido falar uma dessas duas palavrinhas, principalmente nessa situação de pandemia, de quarentena que a gente está vivendo. E o que diz a doutrina espírita sobre a oração? Para a gente elaborar um pouquinho sobre isso, vou recorrer ao Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, onde Jesus diz o seguinte: quando orardes, não seja como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora a teu pai que está lá em segredo, e teu pai que vê em segredo te recompensará. Nas vossas orações, não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirdes. Então, Jesus nos pede para não sermos igual aos hipócritas que rezam alto a fim de demonstrar a sua fé através do palavreado, das orações, e nem como os gentios que ficam repetindo, os pedidos. Então Jesus definiu que devemos orar sem orgulho, sem os excessos de palavras, ou palavras que não têm sentimento, recolhidos interiormente, conscientes de que não é preciso estar continuamente solicitando favores e milagres ao Pai, pois Ele está na essência de cada um de nós e conhece bem as nossas necessidades e nossos merecimentos. Aí vou acrescentar ainda uma fala de Emmanuel, que diz o seguinte: a prece deve ser cultivada não para que sejam revogadas as disposições da lei divina, mas a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias. Então, a prece, para nós espíritas cristãos, ela deve ser usada como um fortificante, como uma vitamina. Assim como a água é essencial para o nosso corpo físico, a prece ela é essencial para o nosso espírito. Então, nós precisamos usar a oração assim como nós usamos a água, entendendo que ela é essencial. Então, a oração, ela diz respeito à lei de adoração. Então, através da prece, através da oração, a gente adora a Deus. Então a gente usa a prece para louvar a Deus, para agradecer e para pedir. E ali naquela passagem, Jesus nos diz que a gente não precisa ficar repetindo muito, porque Deus sabe o que a gente precisa. Afinal, nós somos parte desse Deus, Nós temos uma centelha divina dentro de nós. Cada um de nós tem um pedacinho de Deus. Então ele está ligado com a gente, ele sabe o que a gente precisa. Ora, mas se Deus sabe o que a gente precisa, e se a gente não precisa ficar repetindo tantas vezes aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acredita ser necessário para nós, por que a gente não é atendido em nossas preces? Aí vem essa resposta, Vem essa pergunta. E a resposta ela é simples, ela é bem objetiva. Deus sabe o que é melhor para nós, assim como um pai sabe o que é melhor para um filho. Um pai, sabendo que o filho vai se curar de uma doença através de uma cirurgia dolorosa e complicada,
ele não vai deixar que o filho dele fique sem a cirurgia. Porém, ele sabe que o filho dele vai sofrer, vai sentir dor. Da mesma forma que Deus conhece cada um de nós e sabe o que é necessário para a nossa evolução. Então a gente precisa passar por algumas situações desafiadoras, algumas situações que exigem de nós paciência, tolerância, resignação, obediência, mas é justamente para lapidar o nosso espírito, para a nossa evolução. Então nós precisamos passar por essas cirurgias, né? Por isso que Deus permite isso. A gente tem que lembrar também da lei de causa e efeito. Tudo que a gente está passando e que não tem uma explicação dessa vida, certamente é resultado de ações cometidas lá em outra existência. Mas muitas das situações que a gente está vivenciando hoje são resultado de escolhas erradas que a gente fez ainda nessa vida. Porque a gente não é perfeito. Então a gente acaba fazendo escolhas erradas. E essas escolhas erradas nos trazem consequências. E muitas vezes dolorosas, tristes. Então o que a gente está vivenciando não é um castigo, é apenas um aprendizado. A gente está colhendo o aprendizado. E a prece, ela nos dá essa força. Ela não vai mover a montanha de problemas do nosso caminho, mas ela vai fazer com que a gente fique mais forte para que aí sim a gente possa escalar essas montanhas. Então a prece vai nos ajudar a ter mais paciência, a ser mais benevolente, a ser mais compreensivo, mais indulgente, a olhar o problema, os desafios que aparecem na nossa vida com outros olhos. Quando a gente fica relutando com essas situações dolorosas que acontecem na nossa vida, tudo fica muito difícil. E quando a gente para de perguntar por que comigo, por que isso tem que acontecer comigo, e a gente para e pergunta o que eu devo aprender com essa situação, a gente muda a nossa forma de olhar as coisas. E aí a gente obtém muito mais aprendizado. Então, quando a gente passa a ter o hábito da prece, é essa ligação com Deus. É estimular o nosso contato com os benfeitores espirituais. Então, através disso, eles vão estar nos assistindo, eles vão estar nos aconselhando, nos ajudando nas nossas escolhas, para que a gente tenha sabedoria, tenha serenidade a fazer as nossas escolhas, a fim de evitar, né, o erro, o sofrimento. Então a prece, como eu disse antes, ela tem que ser usada como água todos os dias. Então que a gente tire um tempo para oração. E não precisa falar palavras bonitas, não precisa decorar nada. É só silenciar a mente, né? Como Jesus disse, em segredo, silenciar a mente, acalmar o coração e se conectar com Deus. E como eu vou ter a resposta se a minha oração foi ouvida ou não? Aí vem meditação. Meditação, meditar as minhas ações, avaliar as minhas ações. Muitos de nós já reservamos o tempo para oração. Então a gente faz a oração de manhã, a gente faz a oração de noite, mas a gente pode viver em oração também. Porque a oração não precisa sentar, ou se ajoelhar, ou se esconder em algum lugar. A gente pode conversar com Jesus, conversar com o nosso espírito protetor, aonde a gente estiver, dirigindo para o trabalho, no trabalho, em casa, em qualquer... A gente pode viver em oração. E viver em oração também significa viver de acordo com aqueles ensinamentos de Jesus. Afinal, de nada adianta a gente falar palavras bonitas, formular preces maravilhosas, se as nossas ações, né, não estão de acordo. Quando a gente cuida dos animais, quando a gente cuida da natureza e quando a gente cuida do nosso próximo, né, do outro, a gente está fazendo o quê? Cuidando das obras da criação. Então a gente também está adorando a Deus.
também é uma forma de oração. Então a gente pode viver em oração. E tem gente que já cultiva esse hábito da oração, mas o da meditação. Eu não digo a meditação em que a gente tem aquela imagem de alguém sentado em posição de lótus, com a coluna ereta. Não é nesse sentido de buscar esvaziamento, como alguns dizem, o que não é correto, nem buscar algum tipo de concentração. Afinal, a gente não vai conseguir esvaziar a mente, porque se a mente está ativa, ela está sempre, poluída de pensamentos. Então, o que eu quero chamar a atenção para a meditação é de ouvir a palavra de Deus. Afinal, tem várias frases, que nos dizem que é no silêncio que a gente ouve a voz de Deus. E é esse silêncio, é essa pausa que eu estou propondo. A meditação, ela nos proporciona o autoconhecimento. Então, que a gente consiga, se não todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana, se desligar do mundo exterior, tirar celular, TV, livro, qualquer coisa que nos distraia. Buscar algum lugar silencioso em que a gente não seja interrompido, sentar-se confortavelmente, sentir a nossa respiração, tranquilizando a nossa respiração. Que a gente faça o uso da nossa oração em agradecimento, para pedir um conselho. E aí que a gente faça o silêncio. Vai vir um monte de pensamento na nossa cabeça. Vai vir um monte de pensamentos. Mas não se prenda a nenhum deles. Deixe isso passar. A ideia é a gente ver a qualidade dos pensamentos. Pois a gente avaliando a qualidade dos pensamentos, a gente vai saber em que sintonia a gente está. Se a gente está sintonizado com espíritos superiores ou não. E aí já vem a resposta do que a gente precisa fazer para melhorar a nossa caminhada. Nesse momento de silêncio, a gente também pode aproveitar para se questionar, assim como Santo Agostinho nos sugeriu lá na questão de 919 do Livro dos Espíritos, O que eu fiz de bom? O quanto eu ajudei? O quanto eu estou conseguindo praticar o perdão? O quanto eu estou conseguindo praticar o amor segundo os ensinamentos de Jesus? Será que ninguém tem nada a reclamar de mim, Então, vai se questionando, vai estimulando essas reflexões, sem estar preso a nada, Mas perguntando para si mesmo se você está no caminho certo, o que você precisa fazer para melhorar. Se tem alguma situação que está lhe afligindo, verifique qual é a tua ação naquele momento. O que você pode fazer para mudar? Não tem nada. Tudo foge do meu controle. Não tem nada que eu possa controlar nessa situação. Aí então você entrega para Deus. Afinal, uma parte a gente faz, a outra parte Deus faz. Então a gente tem que saber o que é da nossa parte e o que é da parte de Deus. E o que é da parte de Deus a gente tem que entregar e confiar. Confiar e esperar, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então a gente não tem que ficar angustiado, ansioso. A gente tem que confiar, permanecendo com paciência, com serenidade. Então, o meu recado aqui hoje é esse. Que a gente possa aproveitar esse momento para nos ligarmos, Para fortalecer essa nossa ligação com a espiritualidade superior através da prece e que a gente possa tirar momentos de reflexão, de silêncio e de meditação para avaliar a nossa caminhada, para a gente saber para onde a gente está indo e como a gente está indo. Eu desejo a você uma boa e abençoada semana e que venha repleta de aprendizados, de desafios. E lembre-se, a prece é a melhor opção, sempre. Que a paz de Jesus esteja conosco.
Queridos irmãos, vamos nos colocar numa posição confortável, porque a partir de agora vamos nos concentrar na espiritualidade maior, em Deus nosso Pai, em Jesus nosso Divino Mestre, e vamos nos preparar para o passe que está para iniciar. Pai nosso, nos reunimos aqui, encarnados e desencarnados, sentindo a presença de cada irmão que está no outro lado em seu aparelho eletrônico, com o desejo fervoroso de servir ao próximo. Estamos de coração aberto e desejamos irradiar amor para todos os que aqui chegarem à procura do amparo e conforto espiritual. Cada um de nós tem sempre alguém muito querido, a quem desejamos proteção e felicidade, e que, ao ser recordado, nos enche de luz o coração. Não menos importante é lembrar de cada família que vela-se em isolamento, aspirando à proteção física e mental nesta época de pandemia. Que essa mesma luz de amor ganhe agora vigor com a tua assistência e com a assistência de nossos irmãos da espiritualidade maior. Que cada um de nós possa se tornar um foco de amor a irradiar em todas as direções e, através de cada aparelho eletrônico, fazendo vibrar a sua amorosidade em todos aqueles que pousarmos agora as nossas mãos. Permita assim, Pai amado, que sejamos o teu instrumento de amor para todos os nossos irmãos e irmãs. Que assim seja.